Fala, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Quanto tempo, hein? Que eu já não lanço um videozinho. Pois é, estamos aí de volta. Quando eu sinto assim aquele desejo muito grande, eu subo um vídeo pro canal. E é isso aí. Então, eu espero que você seja muito abençoado através dessa breve reflexão que eu tenho para você. Eu quero falar sobre o poder de uma referência e dizer para você que o seguinte: uma referência pode mudar uma vida, pode mudar uma história. Foi assim que aconteceu comigo, eu tenho certeza que aconteceu com muitos de vocês, né? Então, e para colocar como base bíblica, né, sobre isso que eu quero falar aqui com vocês hoje, tem um texto que está em Romanos, capítulo 2, verso 24, que diz o seguinte: pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. Traduzindo isso aí, quando eu li, eu fui impactado com isso, e eu gosto muito dessa palavra. Os lugares que o Senhor me levou para ministrar, eu levei essa palavra e eu pude ver pessoas testemunhando a respeito disso, sabe? Aqui o que está dizendo, na verdade, é o seguinte: as pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, falam mal de Deus por causa de vocês que conhecem a Deus. Ou seja, os não cristãos estão falando mal de Deus por causa de vocês cristãos. Por quê? Porque a referência que vocês têm dado a respeito de Deus não tem sido legal, não tem sido positiva. Então a palavra dele nos orienta, né, a nós mudarmos essa história, mudarmos essa posição. E eu quero perguntar e deixar isso para você agora, né, dizendo o seguinte: você tem sido referência positiva ou referência negativa? Porque referência nós já somos. Não adianta você falar, Vinícius, eu não sou referência para ninguém, quem sou eu e tal. Você é sim. Todos nós somos referências ou positiva ou negativa para algumas ou várias pessoas. Entende o que eu estou dizendo? Ora, você pode ser referência para uma criança, você pode ser referência para um adolescente, você pode ser referência para um jovem, para um adulto, para um idoso, enfim. Muitas pessoas estão a te observar. E que pessoas são essas? Pessoas de dentro da sua casa, pessoas que são seus amigos e amigas, íntimos, seus colegas, profissionais que trabalham com você, né, estudantes que estão junto com você. Então, todos, e pessoas que não te conhecem, todos estão ao seu redor a te observar. Se você estiver na rua e fizer alguma coisa, alguém vai te observar. E hoje, como tudo é filmado, alguém pode até filmar. Não é verdade? E você se torna uma referência positiva, um exemplo para muitas pessoas, ou uma referência negativa. Veja como isso é forte, veja como isso é muito forte, muito interessante. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo e vão conhecer através da minha vida e através da sua vida. Quando nós nos tornamos referências positivas, né? Já imaginou, ou será que você já passou por esse tipo de experiência? Alguém ter o desejo de conhecer a Cristo, o desejo de conhecer a Deus, saber o que te faz diferente cada vez mais através da sua vida, porque você tem passado isso para essa pessoa, você tem transmitido isso para a pessoa. Então as pessoas desejam sim ser referenciais positivos, né? Só que muitas pessoas acabam copiando referências negativas e a gente vê o mundo como está hoje, cheio de referências negativas e infelizmente, né, junto às referências negativas trazem consequências, né? Porque as pessoas cometem ações, né, e com elas têm as reações, óbvio. Então as referências negativas estão aí espalhadas no mundo e o mundo está do jeito que está. Se você parar para pensar, por causa de referências negativas que entraram na história dessas pessoas, né? Um pai, quando ele dá um exemplo dentro da casa do filho, né, dependendo do exemplo que ele dá, ele deixa uma referência positiva ou ele deixa uma referência negativa, né? Da mesma forma, um cristão, fazendo o que ele faz ou deixando de fazer alguma coisa, ou falando, né, ele dá uma referência positiva ou ele deixa de dar essa referência positiva e, é claro, ela vira negativa. Então as pessoas observam o nosso modo de andar,
as pessoas observam o nosso modo de falar, as pessoas observam o nosso modo de vestir, elas observam como a gente se alimenta, o que a gente se alimenta, de que a gente se alimenta, entendeu? Tudo isso vira referência para todas as pessoas que estão nos observando. Se você se alimenta bem, as pessoas vão querer saber também e vão querer se alimentar bem. Ora, se está dando certo para mim, as pessoas vão querer copiar. Se está dando certo para você, as pessoas vão querer saber o segredo. O que é que está dando certo para você? Eu também quero que dê certo para mim. Então as pessoas estão em busca de um referencial. E muitos que estão perdidos aí hoje é porque não tiveram um referencial positivo, muitas vezes começando dentro da própria casa, dentro do lar. A pergunta que eu deixo para você novamente é: você tem sido um referencial positivo ou um referencial negativo? Começa a refletir agora, será que quando alguém olha para você, será que quando as pessoas olham para você, as pessoas que estão ao seu redor, elas têm o desejo de se achegar perto de Deus, de conhecer a Cristo através da sua vida? Você tem passado esse tipo de referência para as pessoas? Você tem passado um referencial para as pessoas de um desejo de fazer com que as pessoas se aproximem de Cristo, conheçam a Cristo, façam obras boas ao invés de obras más? Eu acho que está na hora da gente pensar um pouco nisso, né? Tem muitas pessoas que mal sabem sobre isso, sobre esse ponto, né? Que elas sim são referência, né? Elas acham que elas não são referências, mas elas são referências, positivas ou negativas, mas são referências, né? Então, pense muito bem sobre isso. Eu quero deixar essa reflexão com você sobre nós sermos referencial e darmos testemunhos, né, da palavra de Deus, darmos testemunho do Evangelho, de Cristo. Cada vez mais que você lê a palavra de Deus, cada vez mais que você busca conhecimento aqui na palavra, né, você fica mais afiado. E o caráter de Cristo, ele vem sobre a sua vida. Consequentemente, você irá transmitir um referencial positivo para as pessoas. E as pessoas vão querer estar perto de você, vão desejar andar com você, caminhar contigo, ouvir você falando, né? Ter um interesse de estar perto de você, porque sabe que ali há um referencial bom, e ali há algo que elas podem puxar e trazer para elas de bom. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida, Deus abençoe muito a sua casa, sua família, o seu coração, que você se torne um referencial positivo, caso você ainda não seja, né? E se você já é, como eu sei que você é, que você continue a propagar tudo isso aí para as pessoas, para que este mundo nosso possa melhorar, né? E você possa deixar um legado na vida de pessoas. Uma referência pode mudar uma história. Eu tive Jesus como a minha referência, ele mudou a minha história. A Bíblia está cheio de referenciais, homens e mulheres que foram referência e que são referências até hoje, porque uma referência, ela fica. A pessoa, ela vai passar, mas a referência dela, o legado dela, permanece. Será que você vai deixar algo, né, para alguém que vai permanecer? Você vai marcar, ou você tem marcado a vida de alguém? Então pense nisso. Deus te abençoe em nome de Jesus, um grande abraço. Tamo junto, vamos que vamos.